Imagine você em um dia normal da sua vida, quando de repente seu mundo mergulha na sombra de um pavor profundo. O coração acelera, as mãos tremem, a respiração se torna uma dança frenética e você acha que vai perder o ar. Neste momento você tem certeza que irá morrer. As coisas não parecem certas. A angústia e o sofrimento duram alguns minutos, mas para você parecem que foram horas. Mas aos poucos você vai se acalmando. Você não entende muito bem o que aconteceu, mas se sente bem por aquilo ter acabado. Assim você segue a sua vida, porém poucos dias depois tudo se repete, e a alegria outrora fácil agora se tornou uma conquista árdua. Essa é a realidade de quem tem a síndrome do pânico ou transtorno do pânico, como eu vou chamar de agora em diante porque é o nome mais correto. Olá, eu me chamo Bruno Caldas e sejam muito bem-vindos ao Psicologando, um canal que tem a função de trazer a psicologia e curiosidade sobre a mente humana de uma maneira fácil e acessível para todo mundo. E hoje nós vamos falar sobre uma condição mental que acomete 4% da população mundial, ou seja, mais ou menos 300 milhões de pessoas no mundo sofrem disso. Então fique comigo até o final para você descobrir o que é o transtorno do pânico e como se trata ele. Mas Bruno, afinal, o que é o transtorno do pânico? A primeira coisa que precisamos entender é a diferença entre ataque de pânico e transtorno do pânico. Começando pelo ataque de pânico, segundo o DSM-5, é um início abrupto de um período circunscrito, breve e intenso de desconforto e ansiedade ou medo, acompanhado por sintomas somáticos e ou cognitivos. Traduzindo para termos leigos, você sente um medo intenso, vários sintomas de ansiedade, como aperto no peito ou dor no peito, falta de ar, formigamentos e sintomas psicológicos de que com certeza você vai morrer ou enlouquecer. E só lembrando que para ser caracterizado como um ataque de pânico, a pessoa precisa apresentar pelo menos 4 dos 13 sintomas do manual. E fica tranquilo porque eu vou colocar aqui no vídeo os 13 sintomas e também vou deixar no primeiro comentário fixado. E o ataque de pânico pode acontecer em qualquer momento, principalmente quando a pessoa já possui algum transtorno de ansiedade ou fobias. E só para exemplificar, uma pessoa que tem aracnofobia, ou seja, o medo de aranha, pode entrar em pânico se ela entrar em contato com uma aranha. Mas estes ataques de pânico são considerados esperados. Já os inesperados são aqueles que acontecem sem nenhum motivo ou causa evidente. Como por exemplo, você está vivendo a sua vida tranquilamente, alegremente, quando do nada você sente todos os sintomas que eu descrevi agora há pouco. E isso pode acontecer literalmente do nada. E olha, eu digo isso por experiência própria. Eu já tive ataque de pânico e os sintomas aparecem simplesmente do nada, em momentos que você não está vivendo nenhum tipo de ansiedade específica. E isso é extremamente perturbador para quem vive esse problema. Fora isso, uma característica muito complicada dos ataques de pânico é que eles simplesmente não deixam nenhum vestígio a não ser a experiência que a pessoa teve. Entretanto, as marcas psicológicas podem durar muito tempo. Agora, quando os ataques de pânico acontecem uma única vez ou poucas vezes ao longo da vida de uma pessoa, é classificado apenas como episódico. Porém, quando eles começam a acontecer de maneira recorrente, então são classificados como transtorno do pânico. Ter ataques recorrentes coloca a pessoa em um grande estado de preocupação, e esse é um dos piores sintomas, na minha opinião. O medo antecipatório, ou seja, a pessoa desenvolve uma preocupação constante com a possibilidade de ter o ataque, e isso pode acabar desencadeando mudanças de comportamento, fazendo com que a pessoa comece a evitar certos lugares ou situações. A preocupação pode ser tão grande que a pessoa pode começar a visitar o médico com bastante frequência. Mas infelizmente muitos médicos só tratam os sintomas que a pessoa está sentindo naquele momento e não há um encaminhamento correto. Por isso que é extremamente importante se informar e procurar o tratamento correto, como vamos ver mais adiante. E como que o transtorno do pânico começa? O transtorno do pânico não tem apenas uma origem. Na verdade, tem várias condições e circunstâncias que podem desencadear o pânico. Entre elas, as mais comuns são períodos de muita ansiedade ou estresse, como problemas financeiros, problemas de saúde na família, preocupações com o trabalho e por aí vai. Estresses traumáticos, como por exemplo, ter passado por um assalto, sequestro, acidente, ou ter presenciado algo muito impactante, também pode desencadear o transtorno. Fora isso, ser portador de outros transtornos de ansiedade
ansiedade, como o TAG. Inclusive eu fiz um vídeo muito bom falando sobre o TAG, vou deixar aqui no card para você poder ver. Além de mudanças significativas na vida, como ter que se mudar para um outro país, falir ou ganhar muito dinheiro do nada, também podem desencadear o transtorno do pânico. E a lista é muito grande, não vou falar aqui para não deixar o vídeo muito extenso. Além disso, alguns estudos também apontam que pode haver fatores genéticos envolvidos na possibilidade de desenvolver o distúrbio, já que pessoas que têm histórico familiar de ataques de pânico têm mais chances de desenvolver episódios de ataque ou até mesmo de desenvolver o transtorno do pânico. Mas o que nós temos que levar em consideração é que, com exceção de quem já tem um transtorno de ansiedade, as origens do ataque de pânico geralmente vêm de situações estressantes ou de ansiedades. E por isso, para prevenir, precisamos ter uma vida mais tranquila. E por causa disso, em breve eu vou fazer uma série aqui no canal focada apenas na redução da ansiedade. Então, se você quiser acompanhar, aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho para já ficar por dentro. E se você estiver gostando do conteúdo até aqui, aproveita, já deixa o seu like, porque é de graça e você ajuda bastante o canal. E quais são os sintomas de ataque e do transtorno do pânico? Segundo o DSM-5, os sintomas do ataque de pânico são divididos em dois grupos, os cognitivos e os somáticos. E só para quem não conhece a palavra somático e cognitivo, eu vou explicar aqui rapidinho. A palavra somático significa tudo que tem a ver com o corpo, com exceção das vísceras. Ou seja, quando se fala de sintomas somáticos, isso significa sintomas físicos, aqueles que têm a ver com o corpo. Já a palavra cognitivo envolve tudo que é mental ou psicológico, certo? Então bora continuar. Os sintomas cognitivos são medo de morrer, medo de enlouquecer ou de perder o controle, sensações de irrealidade ou estranhamento ou desligamento de si mesmo. Já os sintomas somáticos são dor ou desconforto no peito, tontura, sensação de instabilidade ou de desmaio, sensação de sufocamento, ondas de calor ou calafrio, náuseas ou desconforto abdominal, sensação de anestesia ou formigamento, palpitação ou aceleração da frequência cardíaca, sensação de falta de ar ou asfixia, suor e tremores. Além disso, o transtorno do pânico pode se apresentar de maneiras diferentes dependendo da situação, grau de evolução ou medos específicos de cada pessoa. Por isso, algumas pessoas com transtorno apresentam sintomas diferentes, como agorafobia, que é o medo de lugares ou situações onde fica difícil de escapar ou de obter ajuda. E isso pode levar a pessoa a evitar lugares públicos, como shoppings, transportes públicos e, em casos mais graves, até de sair de casa. Pânico relacionado a situações específicas. Ou seja, às vezes os ataques de pânico estão relacionados a algum tipo de situação muito específica, como, por exemplo, viajar de avião, falar em público ou estar num lugar fechado. Então, o transtorno só se manifesta nessas situações. E também tem os ligados a fobias e outros transtornos, como hipocondria, medo de perder entes queridos ou situações sociais muito específicas. Então já dá pra ver que o transtorno do pânico é um universo muito vasto e eu poderia ficar aqui falando dele por horas e ainda não conseguiria falar tudo. E só para fechar o tópico sobre sintomas, precisamos falar do diagnóstico. E para você ser diagnosticado com um ataque do pânico, como eu já falei, você precisa apresentar 4 dos 13 sintomas da lista. Já para você ser diagnosticado com transtorno do pânico, você precisa ter tido ataques de pânicos recorrentes, ou seja, você precisa ter tido pelo menos 2 ataques em menos de um mês. E qual é o tratamento para transtorno do pânico? O tratamento mais indicado é com psicoterapia e, em alguns casos, com uso de medicação, mas isso depende muito de cada caso. Existem pessoas que conseguem superar o transtorno do pânico sozinhas e sem nenhum tipo de tratamento. Porém, a maioria sem tratamento ficam flutuando entre momentos de melhora e piora. E isso pode levar a um estado crônico de transtorno do pânico. Por isso, é sempre importantíssimo buscar ajuda de um profissional assim que você tem os primeiros ataques de pânico. No tratamento com psicólogo, as técnicas mais usadas são as para a redução da ansiedade e do estresse, além de técnicas de relaxamento e mindfulness. E ainda tem técnicas de enfrentamento e de exposição. Nas técnicas de redução de ansiedade e estresse, a pessoa aprende a controlar o seu estresse através de técnicas de relaxamento progressivo que ajudam a pessoa a aprender a relaxar. Além das técnicas de meditação e de mindfulness que te ensinam a controlar os pensamentos ansiosos.
ou seja, tirar as minhocas da cabeça. Já nas técnicas de enfrentamento, a pessoa pode ser incentivada a falar como são os seus ataques e como eles afetam a sua vida. E o psicólogo vai usando isso para ressignificar o ataque para a pessoa. Além disso, ainda pode ser pedido para que a pessoa faça um diário emocional que ajuda na identificação e modificação dos pensamentos negativos que estão ligados aos ataques de pânico. E também podem ser usadas técnicas de exposição, o que ajuda a pessoa a não se sentir mais desconfortável com determinados lugares ou situações que são gatilhos para os ataques. Agora, se os sintomas forem muito fortes ou os ataques forem muito constantes, o médico pode receitar o uso de medicações. No caso do tratamento para transtorno do pânico, as medicações mais comuns são os antidepressivos e os benzodiazepínicos ou ambos. E é claro, uma coisa que não pode faltar no tratamento é o apoio familiar. Na verdade, eu acho que é uma das partes mais importantes do tratamento. Falar o que você está sentindo é um primeiro passo muito importante e às vezes compartilhar as emoções com alguém de confiança já traz um alívio imediato. Então busque apoio da sua família e compartilhe esse vídeo com eles, porque infelizmente muitas pessoas ainda acham que ataque de pânico é frescura, fingimento ou falta do que fazer. Inclusive, eu fiz um vídeo completo sobre transtornos de ansiedade que eu vou deixar aqui, do ladinho para você poder assistir. E uma outra coisa muito importante também é compartilhar as coisas que você sentiu. Então deixa aqui nos comentários como que foi o seu ataque, como que você fez para superar ele. Então o vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, mais uma vez, deixa o seu like, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!